Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre distribuição normal. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre padronização, tá certo? A gente vai entender mais para frente o que é padronização, que seria isso. Vamos começar aqui falando sobre variável aleatória, um conjunto de dados, certo? Qualquer conjunto de dados ou qualquer modelo probabilístico normal, binomial, ou conjunto de dados, um grupo de dados. Aqui eu peguei x, suponho que x pode adquirir os valores 2, 3, 4, 5 ou 6. Curiosamente, eu peguei o quê? O número de filhos dos meus tios maternos, tá certo? Então, essa aqui é a minha população. O número de filhos dos meus tios maternos é da minha mãe. Então, eu tenho tia que tem 2 filhos, a outra tia tem 3, um tio tem 4, outro tio tem 5 e a minha mãe tem 6. Então, esses valores aqui é o conjunto de dados que eu estou querendo estudar, essa variável aleatória. A média, que aqui a média, que é a esperança de x, ela seria igual a 4. Aqui representada também pelo mizinho, tá certo? Essa letra aqui que parece um U é a letra grega mi. Então, a média desses valores aqui, 2, 3, 4, 5 e 6, é aqui, 4. Né? 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 dividido por 5 é 4. A variância desses dados, como é que eu calculo a variância primeiro? Eu vou pegar cada um dos elementos, 2, 3, 4, 5, 6, subtrair pela média, que é 4, ou seja, 2 menos 4 dá menos 2, e eleva ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. 3 menos a média, que é 4, dá menos 1 ao quadrado dá 1, e assim por diante. 4 menos 4 dá 0, 4 menos 5 menos 4 dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Vou somar todos esses valores e dividir por n, ou seja, pelo tamanho da minha população aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, aqui 4 mais 1 mais 0 mais 1 dá 10. 10 dividido por 5, que é essa fórmula aqui, dá 2. Tá certo? Então, esse conjunto de valores que eu tenho aqui, ele tem média 4 e variância 2. Então, esse x tem distribuição 4, 2. Certo? Agora, suponha que eu some a esta variável aleatória 3, ou seja, x mais 3. O que é somar mais 3 uma variável aleatória? É somar para cada elemento desta população mais 3, né, aqui no número de filhos. Então, eu tenho 2 mais 3, 5, 3 mais 3, 6, 4 mais 3, 7. Então, essa distribuição, que era 2, 3, 4, 5, 6, se transformou na distribuição 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Eu somei mais 3 em cada um dos elementos. O que vai acontecer com a média? A média dessa nova distribuição x, dessa nova aleatória x mais 3, ela vai ser a média anterior, né, que é o 4, que eu encontrei aqui o 4, mais 3. Então, se eu somei mais 3 em cada elemento da amostra, a média também vai ser só a soma mais 3. E o que acontece com a variância? Vamos observar. A variância aqui, eu tenho todos os pontos, 5, 6, 7, 8, 9. A variância, como é que eu calculo? Eu pego cada um desses valores, subtraio pela média deles. A média deles aqui é 7. Certo? Então, 5 menos 7, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 6 menos 7, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 7 menos 7, 0. 8 menos 7, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, observe que dá exatamente os mesmos valores que deu aqui anteriormente. Certo? E aí a variância vai ser 2. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho uma variável aleatória e somo alguma constante ou subtraio alguma constante nessa variável aleatória, a média vai mudar, somando ou subtraindo esta constante. Mas a variância desses dados, a dispersão dos dados, vai continuar exatamente a mesma, não muda nada, tá certo? Ou seja, somar ou subtrair uma constante não modifica a nossa variância dos dados, ou desvio padrão dos dados, tá? A gente está vendo aqui por esse exemplo. Isso aqui funciona para qualquer distribuição, não importa qual seja. Agora, suponha que eu pego uma variável aleatória e multiplico por 2. Ou seja, meu conjunto de dados aqui, que era 2, 3, 4, 5, 6, eu multiplicando por 2, vai ficar 4, 6, 8, 10 e 12. Eu multipliquei cada um dos elementos por 2. O que vai acontecer com a média? Então, qual é a média de 4, 6, 8, 10 e 12? 8, né? Se eu somar tudo aqui, dividir por 5, eu vou ter 8.
Ou seja, a média é só eu pegar a média anterior, que era 4, e multiplicar por 2, igual eu fiz com a variável aleatória. Tá certo? E o que acontece com a variância? Vou até colocar aqui. O que acontece com a variância? Aqui a variância está aqui, tem todos os valores. 4, 6, 8, 10 e 12. A média é 8. Então, 4 menos 8, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 8, 6 menos 8, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 8 menos 8, 0. Então, observe que agora a variância não é igual a essas variâncias anteriores. Então, se eu multiplico alguma variável aleatória, ou seja, todos os elementos da população, por uma constante, a variância desses dados passa a ser a variância anterior, que é 2, vezes o quadrado desta constante. Certo? Aqui eu coloquei errado. Ah, não. E o quadrado dessa constante está aqui. Então, no caso aqui, o quadrado dessa constante, a constante que eu multipliquei era 2. Então, o quadrado dela é 4. Como a variância anterior era 2, então 4 vezes 2, 8. Certo? Então, quando eu multiplico uma variável aleatória por uma constante, a média vai passar a ser a média anterior vezes essa constante, e a variância vai ser a variância anterior vezes o quadrado dessa constante. Certo? A gente viu aqui na prática que isso realmente é uma verdade. Tá certo? Agora, por que eu introduzi isso? Porque agora eu vou falar especificamente aquilo lá acontece com qualquer distribuição, com qualquer conjunto de dados, como a gente viu lá no número de filhos dos meus tios. Então, mas o que se a gente tiver um x que tem uma distribuição normal, μ, centrada no μ, né, com média μ, e variância sigma ao quadrado. Esses são os parâmetros da normal, como a gente já tinha visto nos vídeos anteriores. Se eu pego essa distribuição de x que tem média μ e variância sigma ao quadrado e subtraio pelo μ, né? Ou seja, subtraio pela média. O que eu tenho? Eu tenho uma nova x menos μ, esse μ é a constante, tem uma distribuição normal, centrada no zero, ou seja, μ menos μ, a média agora é só subtrair por μ. Né? Porque eu estou subtraindo uma constante aqui, μ. Vai dar zero. E a variância não muda nada, né? Porque quando eu somo ou subtraio alguma coisa, a variância não muda nada, tá bom? Agora, se eu pegar esse valor, x menos μ, né, que tem essa distribuição 0 sigma ao quadrado, e dividir, pegar essa variável aleatória e dividir pelo desvio padrão, representado aqui pelo sigma minúsculo. Né? O sigma é a raiz quadrada da variância, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse 0, que era aqui a distribuição anterior, e dividir por sigma. Então, 0 dividido por sigma dá 0. E, como eu dividi por sigma, o que acontece com a variância? Eu tenho que dividir pelo sigma ao quadrado. Igual aconteceu no exemplo anterior, que eu multipliquei por 2, eu tenho que multiplicar a variância pelo quadrado do 2, que foi 4. Então, aqui eu tenho que dividir por sigma ao quadrado. Como a variância aqui é sigma ao quadrado, então eu tenho que dividir a variância por sigma ao quadrado dividido por sigma ao quadrado dá 1. Tá certo? Ou seja, eu peguei uma distribuição normal que tinha média sigma e variância sigma ao quadrado e transformei ela nessa nova distribuição z, que tem média 0 e variância 1. Certo? Essa distribuição é chamada de distribuição normal padrão. Certo? O que é uma distribuição normal padrão? É quando a média é uma distribuição normal, que tem média 0 e variância 1. Tá bom? O que isso vai ser importante para nós? Então, vamos ver como que isso acontece graficamente falando. Aqui eu peguei uma distribuição normal que tenha média 5 e variância 4. Certo? Então, eu tenho média 5, aquele é centrado no 5, e a média 4. A média é o que dá esse achatamento aí da curva, o quão dispersos estão nossos dados. Certo? Então, eu peguei aqui subtrair por 5, ou seja, x menos 5, né? Então, vai dar 5 menos 5 dá 0. Então, essa nova distribuição aqui, x menos 5, tem distribuição normal, centrada no 0 e variância 4. Então, eu só desloquei
esse gráfico aqui, essa curvinha, andei ela aqui para centrada no zero, tá certo? Agora está centrada aqui no zero, que é a nova média dela. E por fim, nós temos, eu peguei e dividi aqui por 2, certo? Que é o desvio padrão desses dados. Então, quando eu divido por 2, essa nova distribuição, agora, tá vendo? Muda o achatamento dela, ela não só deslocou aqui para a esquerda, como agora ela mudou também o formato. E essa nova distribuição, aqui Ashura em vermelho, né, pontilhada, é uma distribuição normal, padrão. Certo? É assim que acontece graficamente a gente enxergar. Então, o que é legal, por que a gente consegue, o que vai nos beneficiar fazer esses tipos de padronização? Porque para resolver problemas que envolvem a distribuição normal, a gente basta saber as áreas, né, abaixo dessa linha que está abaixo dessa linha, dessa função tracejada aqui de preto, certo? Eu só preciso saber calcular essas áreas, certo? A gente não precisa resolver nada de resolver nenhuma integral e tudo mais, nada muito complexo. Por quê? Porque alguém já fez todos os cálculos dessas áreas e anotou em algum lugar. Então, está tudo anotado aqui. Essa tabela que eu vou disponibilizar para vocês, ela também está na internet e tudo mais, e tem tabelas montadas de diferentes formas, mas com esta tabela a gente consegue descobrir quanto que vale qualquer uma dessas áreas. Tá certo? Quanto é que vale aqui de menos 3 até menos 1, acima de menos 1, entre menos 2 e 1, ou seja, para a distribuição normal padrão, ou seja, a distribuição centrada no zero e com variância 1, eu sei calcular não, todas as áreas debaixo desse gráfico, eu consigo achar facilmente nessa tabela, porque alguém já calculou e anotou nessa tabela. Então, nosso trabalho é unicamente chegar nessa tabela e pegar essa informação, tá certo? Então, vamos agora passar aqui por 4. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais fácil. Então, numa amostra de 1.000 estudantes, quantos tiraram nota acima de 600 pontos? Então, aqui eu tenho notas do Enem, peguei a nota de 1.000 estudantes, e essas notas são aproximadamente normal. Tá? Então, eu coloquei aqui essas notas desses 1.000 estudantes que eu peguei, elas têm média 500, né, usando já aqui em média 500, e a variância das notas deles é 100 ao quadrado, né? A desvio padrão é 100, então a variância é 100 ao quadrado, tá certo? Ela tem distribuição aproximadamente normal. Para calcular quantos tiraram nota acima de 600, o que eu devo fazer? Eu vou padronizar os meus dados. Qual dado que eu preciso padronizar exatamente? É esses 600. Então, o que eu faço com esses 600? 600 menos a média. Qual é a média? 500. Dividido pelo desvio padrão, 100. Igual eu fiz lá das outras coisas, certo? Então, eu encontrei Z. A distribuição normal, padrão, normalmente é representada por um Zzinho, tá? Aqui como é representado pelo X, aqui pelo Z. Então, aqui é Z igual a 1. Se o meu problema aqui era descobrir o X acima de 600, né, saber qual é essa área aqui, já sabendo que esse aqui tem uma distribuição aproximadamente normal, o meu problema passa a ser agora não distribuir isso aqui, esta área aqui, porque essa área aqui é exatamente igual a esta área aqui, quando o Zzinho maior é igual a 1. Tá bom? Então, essas áreas vão ser iguais. Né? Lembrando que, abaixo de uma distribuição normal, seja ela com qualquer média ou qualquer variância, a soma dessa área total é 1. Tá certo? Então, voltando àquela tabelinha que eu vou disponibilizar lá no curso para vocês, ou que está na internet aí, tem um monte de tabela. Então, como é que eu vou encontrar esta área aqui para Zzinho maior do que 1? Então, olhando aqui na tabela. Eu vou lá nessa tabela, que eu fiz um zoom na tabela aqui. Vou começar aqui na primeira coluna dessa tabela, tem os valores de Z, certo? Eu preciso encontrar o valor 1.
né? Porque eu tinha padronizado lá anteriormente. Procurei aqui 1,0 está bem aqui, tá certo? 1,0. Como lá é 1, então é 1,00, tá? A tabela nos dá a precisão até da segunda casa decimal. A segunda casa decimal está aqui na primeira linha da tabela, na tabela que eu vou disponibilizar para vocês. Então aqui 0,00, porque lá deu 1, exatamente 1, né? Então vou procurar esse número aqui que corta, então 1,000 aqui. Então tem o 0,1587, 1587, certo? Isso quer dizer que a probabilidade do meu Czinho, numa distribuição normal padrão, ser maior que 1 é de 15,87%, ou 0,1587. Tá bom? Certo? Como na minha distribuição normal padrão, a probabilidade do Z ser maior do que 1 é 15,87, eu sei que naquela distribuição que eu estava estudando, né, das notas do Enem, isso, o Zzinho maior que 1 vai encontrar exatamente a mesma área de Xzinho maior que 600. Então, o X maior que 600, se Zzinho maior, a probabilidade de Zzinho maior do que 1 é 15%, a probabilidade de Xzinho maior que 600 numa distribuição normal 500, 100 ao quadrado é 15,87%. Como eu sei que tem 1.000 estudantes na minha amostra, então estimamos aqui aproximadamente 159 estudantes tiraram nota acima de 600. Tá certo?